população daqui de São Paulo. Então, uma endemia virou uma epidemia. E uma pandemia acontece quando uma doença atravessa continentes. Até o século passado, era difícil uma pandemia se alastrar tão rapidamente como as novas pandemias estão se alastrando. Porque antigamente era difícil as pessoas terem acesso a outro continente. Então, era muito comum uma epidemia crescer num continente e permanecer ali. Mas, com as facilidades como os aviões, né, como viagens de avião, é mais fácil agora que uma epidemia se alastre em alguma população por conta dessas facilidades. E a gente observa aqui algumas grandes pandemias e epidemias que tivemos na história, né? Tivemos a pandemia da peste bubônica, que aconteceu lá na Europa no século XIV, chegou a matar ali 200 milhões de pessoas. A peste bubônica, ela chegou a matar 1/3 da população da Europa, né? Então, foi muita gente que morreu. Aí no século XX, a gente teve a gripe espanhola, que em um ano ela matou quase 50 milhões de pessoas, causada pelo vírus H1N1, que é o vírus da gripe que hoje a gente ainda tem contato. Depois teve mais uma vez uma peste bubônica, que foi a peste de Justiniano, mas foi antes, né? Antes da peste bubônica em si, que também matou uma grande quantidade de pessoas. E aí temos a epidemia de HIV. A epidemia de HIV e de AIDS começou ali na década de 80, e é uma epidemia que ainda continua, né? E é bastante difícil contê-la, né? Porque necessita de consciência das pessoas e que as pessoas não façam sexo desprevenido. Aí que tá, quando a gente fala de pandemia de HIV, o HIV ele só é uma pandemia contínua porque as pessoas não morrem rapidamente com HIV, né? A maioria delas demora mais de 10 anos para ter AIDS e morrer. Então, é uma pandemia que se alastra ao longo do tempo. A gente já tem aí 45 anos de pandemia de HIV e está longe de passar. Aí teve uma terceira, que isso poucas pessoas falam, né? Mas teve ali 12 milhões de mortes. Teve a pandemia de varíola, que ao longo da história chegou a matar 500 milhões de pessoas. Aqui é a varíola humana, que é contraída pelo vírus da vaca também, né? Humana ou bovina. Só que a varíola é uma doença que foi erradicada, certo? Então, a varíola humana e a varíola bovina foi erradicada quando o Edward Jensen criou ali a vacinação, né? Foi a primeira doença a ser erradicada. E aí teve várias epidemias, pandemias de cólera também. E das grandes epidemias, a gente observa epidemia de febre amarela, epidemia do sarampo, que aconteceu antes da vacina, né? Antes de existir vacina do sarampo, muita gente morria. Uma epidemia mais próxima que a gente ouviu falar foi a pandemia de ebola, que chegou a matar umas 5 mil pessoas lá na África, né? E aí o ebola, ele mata muito rápido, mais rápido que o Covid, inclusive, né? Então, foi um momento de bastante medo de se espalhar e virar uma pandemia, mas não chegou a se espalhar. Teve, acho que, um caso só na Europa, todos os outros foram na África. E temos também ali o vírus, o SARS, né, que é o coronavírus. Então, em 2002 e 2004 já houve uma epidemia de coronavírus, assim como o MERS, certo? Então, temos os dois, o SARS e o MERS, que são vírus dessa família ali do coronavírus, né? Então, não é algo tão novo quanto a gente pensava, né? Já tem ali
mais de 20 anos. Só que essa pandemia de Covid, que veio em 2019, veio e alastrou ali um período bastante grave, certo? Pois é, Igor, eu tinha, acho que eu era adolescente, alguma coisa assim, tinha uns 20 anos, por aí. Passava sempre na TV, a gente via as pessoas morrendo, as pessoas sendo, para ser enterradas, tinha que colocar, as pessoas que manipulavam o corpo, né, tinham que colocar o EPI completo, tudo mais. Mal a gente imaginaria que a gente ia passar pelo coronavírus, que seria pior, né, que teria uma quantidade muito maior de mortos e que também gerou uma pandemia histórica, certo? Que foi aí essa pandemia do coronavírus, ok? E aí hoje nós vamos começar com o sarampo. Vamos falar do sarampo, vamos falar do coronavírus também, e vamos falar da epidemia mais recente que teve, que foi a epidemia de monkeypox, ok? Bom, só um segundo, pessoal. Então vamos lá. O arquivo já está disponível. Você entrou no Class? Então entra. Então, ó, vamos começar falando ali do sarampo. O sarampo faz parte da família Paramyxoviridae, certo? A gente tem 2 gêneros ali importantes, que é o sarampo, que a gente chama de morbillivirus, e a cachumba se chama Paramyxovírus, no Class. Peraí, deixa eu ver se eu pus o Class certo. Não, eu pus no Class errado, gente. Coloquei no Class da turma da manhã. Então, peraí. Mas está no PIN também. Peraí, só um minuto. Tá, continuidade. Tá, continuidade no PIN, que é a terceira página. Na primeira tem o vídeo do YouTube, aí 2 páginas depois vai ter esse material, mas já coloquei no Class também. Atualizei lá no Class, que eu tinha colocado na turma errada, pus na turma da manhã, ao invés de pôr na turma da noite. Mas vamos lá. Então, para quem não encontrou material, o PIN tem que passar todas as páginas e eu já atualizei o Class com o material de hoje. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala do vírus do sarampo, a gente vai observar que ele é um vírus envelopado, certo? Ele é um vírus de RNA que tem dentro dele um nucleocapsídeo helicoidal. Então, todo vírus vai ter material genético e o capsídeo. Nem todos os vírus possuem envelope, mas o vírus do sarampo possui. E o capsídeo desse vírus, ele é helicoidal. Então, lembra que o capsídeo é uma molécula proteica e ele tem ali um RNA dentro dele protegendo. Depois que passa esse RNA, tem um envelope. Esse envelope
ele é importante para que o vírus consiga infectar a célula humana, ok? E vai ter duas proteínas de superfície, que a gente chama de neuraminidase e hemaglutinina. Então, essas proteínas de superfície aqui, ó, que vão facilitar a infecção do vírus, né? A dissorção vai facilitar que o vírus se conecte na célula que ele está tentando entrar. A gente chama ela de hemaglutinina e neuraminidase. Essa hemaglutinina e a neuraminidase vai gerar o nome H1N1, no caso do vírus da gripe. Ele chama H1N1 porque ele tem essas duas glicoproteínas de superfície. Já o sarampo, ele também tem as mesmas duas, só que não é necessariamente a número 1, certo? Então, cada vírus que possui hemaglutinina e neuraminidase vai ter uma diferente. Do H1N1 é 1, tem a H5N2, tem a H3N2. Então, cada vírus vai ter ali essas glicoproteínas. Vírus ali que são parecidos, tá? Não são todos os vírus que a glicoproteína de superfície é hemaglutinina e neuraminidase, né? Nós já vimos que a glicoproteína de superfície da dengue é o NS1. Vimos também que a do COVID é a espícula S, né? São diferentes, tá? Porque esses vírus são parecidos, mas têm algumas pequenas diferenças entre si. O sarampo, considerando a sua patogênese, ele inicia a infecção por gotas de saliva, né? Então, a gente vai se contaminar por meio de perdigotos. A pessoa pode tossir ao falar, cantar, espirrar, beijo na boca. Essa pessoa acaba tendo contato com os perdigotos e acaba pegando o vírus do sarampo. Esse vírus do sarampo, primeiro, a dissorção, Leonardo, é o momento que o vírus ele consegue se conectar com a célula, o momento que ele se ancora na célula. É a forma que ele fica seguro. Então, antes do vírus conseguir penetrar, ele precisa primeiro se fixar. E a gente chama esse termo de adsorção. Aí depois da adsorção tem a penetração. Então a gente observa ali que esses vírus eles infectam pelo trato respiratório, né, por inalação ou por ingestão, o vírus. Ele vai acabar se disseminando primeiro para os pulmões. E do pulmão ele vai gerar a disseminação linfática. Então, primeiro ele chega nos pulmões, depois ele vai se disseminar para os linfonodos. E aí, desses linfonodos, ele pode partir para os outros órgãos, podendo estar presente nos olhos, no trato respiratório, né, traqueia, pulmão, no trato urinário, e também chegar no sistema nervoso central, que aí é quando vai causar a doença mais grave. À medida que esse vírus está nos vasos sanguíneos, indo para os outros órgãos, ele vai acabar destruindo alguns vasos pequenos do corpo, gerando pontos hemorrágicos que a gente chama de petéquia. Petéquias. Então, essas petéquias são pequenas hemorragias que acontecem na pele da pessoa, gerando um exantema, exantema, enfim, depende de como você pronuncia a palavra X.
Então, a partir do pulmão, ele vai para o linfonodo, do linfonodo cai nos vasos sanguíneos e acaba gerando o exantema. E o fim da doença do sarampo é o sistema nervoso central. Isso pode gerar sequelas, né? Pode gerar ali uma encefalite pós-infecciosa e uma pancefalite esclerosante aguda. Então, o que a gente entende? Que o sarampo, ele é uma doença que mata e mata rápido. Especialmente crianças, ali na média de 5 anos, elas morrem muito rápido com sarampo. Um adulto, ele pode ter mais dificuldade para morrer. Mas, se ele não morrer, ele pode pegar uma doença do sistema nervoso que não tem cura, que são doenças autoimunes. E essa doença autoimune do sarampo, ela vai destruindo o cérebro da pessoa e a pessoa vai ficando com o cérebro esclerosado, assim como a gente já viu na fisiopatologia. Nós falamos de esclerose múltipla. Nós vimos que na esclerose múltipla a pessoa ela vai perdendo, né, a capacidade cerebral ao longo da doença. E é isso que acontece com o sarampo. Boa noite, Catarina, tudo bem? Sua câmera tá ligada. Sério, Stephanie? É. Isso é um grande problema, Stephanie, porque muito antes da pandemia de Covid, eu já alertava as pessoas contra fake news, contra a vacina. Então, esse processo de antivacina, ele começou muito antes do Covid. E 2016, 2017, 2018, eu já alertava a população, né, os alunos, que a gente precisava fazer uma campanha de disseminação de vacinação. Porque lá naquela época já estava saindo essas ideias que vacina causa autismo, essas bobagens todas. E aí o pessoal já começou a não se vacinar, fazendo com que o Brasil perdesse, né, o certificado de erradicação do sarampo no Brasil. Né? Então, infelizmente, daqui para frente, se as pessoas não voltarem a se vacinar, as pessoas vão ver o sarampo acontecendo. Né? Por que as pessoas não acreditam na vacina do sarampo? Porque nunca viram sarampo. As pessoas falam, para que eu vou tomar uma vacina, sendo que ninguém nunca teve, nunca vi ninguém tendo? Exatamente por isso, pelo fato de nós sermos vacinados contra o sarampo, que a gente não vê o sarampo. E aí, infelizmente, as pessoas vão ter que pagar para ver. Esses antivacinas que, né, são pessoas super influenciáveis, né, para acreditar numa questão tão importante, só que acreditar o contrário, né, que a vacina não é boa. Por conta disso, o sarampo vai acabar voltando e pode ter óbitos. E aí as pessoas vão desesperadamente atrás da vacina de novo. Espero que não chegue nesse ponto, né? Porque é muito triste, especialmente ver criança morrendo por conta de pais que não vacinam, né? Então é importante que a gente faça, né, essa disseminação de informação. Então, o vírus, na época da sua mãe, morreu muita criança por conta do sarampo. Sim, exatamente, da minha mãe também. Né? Que aí foi ali na década de 80 que começou a vacinação contra o sarampo. E aí esses números começaram a baixar. Eu vou mostrar o gráfico para vocês daqui a pouco. Não tinha. Então, o vírus, ele se replica no pulmão, dissemina pelos vasos linfáticos. Quando chegam nos vasos sanguíneos, pode ir para os olhos, trato urinário, sistema nervoso central. E aí vai gerar o exantema, que são as manchas vermelhas. Aí a gente tem 3 situações. A pessoa, quando pega sarampo, ela pode pegar pode pegar e sobreviver, né? Ter uma recuperação.
mas ela pode ter essas outras situações, né? Pode ter uma encefalite pós-infecciosa, uma pancefalite esclerosante e também um quadro que não tem resolução, né? Que gera a pessoa, que leva a pessoa ao óbito. A gente consegue observar ali que são doenças autoimunes que vão destruindo o corpo das pessoas ao longo da disseminação. A gente observa que o sarampo, depois de 2 dias que a pessoa pegou o vírus, começa a surgir as manchas de Koplik e o exantema na orelha. Então a gente observa que essas manchas de Koplik são esses pontinhos brancos que acontecem ali próximo dos dentes do fundo, né? Geralmente os dentes de baixo e do fundo, certo? Então, esse é o primeiro sinal de que a pessoa está com sarampo. As manchas de Koplik, são sinais patognomônicos, ou seja, só o sarampo gera. Então, se a pessoa ficar exantemosa, vão pensar que é dengue, zika, chikungunya, igual a gente viu na aula passada, vai pensar que são as infecções causadas pelo Streptococcus pyogenes, e às vezes não se liga que pode ser sarampo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é olhar ali na boca da pessoa se tem essas manchas de Koplik próximo dos dentes de baixo do fundo. E aí pode ser, né, é um indício que é sarampo, é uma confirmação. E aí a pessoa ela vai se alastrar essa infecção com manchas vermelhas pelo corpo, as petecas. A pessoa que tem sarampo, ela começa a transmitir 4 dias antes e 4 dias depois que começou as manchas vermelhas. Então, até começar as manchas vermelhas, ela já está com sarampo há 4 dias, podendo transmitir. E depois que apareceram as manchas vermelhas, pode ficar ali até mais 4 dias transmitindo. E a complicação é a encefalite, né? Tem a encefalite pós-infecção via autoimune e a pancefalite esclerosante subaguda. Então, a gente observa o fato dela ser subaguda significa que ela é lenta. A pessoa não vai perder o cérebro assim tão rapidamente quanto acontece na esclerose múltipla. Mas ao longo da vida ela vai perdendo as capacidades cerebrais do cérebro inteiro. É panencefalite. De todo o encéfalo vai ser acometido ali por meio dessa infecção. As manchas na pele são exantema? Sim, Vitor. Então, quando a pessoa observa essas manchas vermelhas, é o exantema. Ele começa atrás da orelha, ok? Então, ele começa atrás da orelha e aí ele vai se disseminando, pegando o corpo inteiro. O sarampo, ele pega realmente o corpo inteiro. Não é igual a dengue ou a chikungunya, que é num local isolado. Não, pega o corpo inteiro mesmo. Então, das manifestações de petequias, o sarampo é que tem mais petequias, mais que a zika, inclusive. Ô, Viote, poxa vida, hein? Melhoras. Então, temos essas 2 infecções graves no cérebro que são de origem autoimune. O vírus, o vírion, ele é sensível a ressecamento e acidez. Então, se esse vírus ele cair em algum local seco, ele não vai sobreviver, ok? Então, é difícil que ele esteja presente na superfície das coisas. Ele vai mesmo ser transmitido de boca em boca, pelas gotas de saliva. Então, no metrô, no ônibus, no estádio, num show, a disseminação é muito mais fácil. É uma doença que é limitada a humanos, então não é uma doença que vai ser transmitida por meio dos animais, não tem um vetor nem nada do tipo.
tem apenas um sorotipo, e a pessoa que pega sarampo, caso ela sobreviva, ela vai ter imunidade permanente. Então, se a pessoa teve sarampo e sobreviveu, ela nem precisa tomar vacina, porque ela vai ter anticorpos ali para o resto da vida. Ok? Para o diagnóstico, a gente pode fazer o lavado broncoalveolar, né, que é uma forma que os fisioterapeutas fazem para lavar o pulmão e puxar esse lavado do pulmão. Posso fazer com escarro, né, que é o mesmo teste que faz para tuberculose, a pessoa puxa, né, do pulmão e cospe. Dá para fazer exame de urina, sangue e também o exame do líquor. Então eu posso utilizar esse líquor aqui nos casos de doenças encefálicas, né? Se for a pancefalite ou a encefalite, dá para fazer a amostra pelo líquor. O exame de sangue precisa ser obtido durante a viremia, né? Então, ali, antes que a doença acabe, né? Então, na primeira semana que a pessoa estiver com a infecção, é o momento ideal para fazer essa coleta do sangue. Aí eu posso fazer um teste de anticorpo, né, para observar a presença do IgM. Lembrando que o IgM, quando é positivo, o que significa? Que o vírus está ativo, que o vírus está ali causando doença. Então, fez o teste de IgM para sarampo, se der positivo, a pessoa está com sarampo. E se o IgG der positivo? Aí, geralmente, são as pessoas vacinadas ou as pessoas que já tiveram sarampo. E aí, nesses casos, a pessoa não está doente. Pode ser observado também por imunofluorescência, mas é um teste muito caro. E dá para você detectar o RNA do vírus por PCR. Então, a gente faz um RT-PCR. Esse RT-PCR é chamado PCR em tempo real. Ele é um teste super eficaz. É o melhor teste quando a gente fala de biologia molecular. É o PCR. Ele é super seguro. Mas ele é difícil de manipular. Então, precisa ter pessoas bem treinadas para fazer o teste do PCR, para que não saia um resultado falso, um falso negativo ou um falso positivo. A gente observa alta mortalidade entre crianças de 1 a 5 anos, imunocomprometidos e desnutridos. Então, se a pessoa tiver a imunidade muito ruim, muito baixa, né, por algum motivo, câncer, HIV, queimados, idosos, aí a pessoa tem facilidade de vir a óbito. Geralmente a incidência é no inverno e na primavera, por conta até mesmo que a gente fica mais aglomerado no inverno, né, procurando calor, e aí essa aglomeração favorece que a doença aconteça. Na primavera acontece porque as pessoas ficam doentes no fim do inverno e acabam estando doentes ainda na primavera. Geralmente acontece em países subdesenvolvidos, né, na Europa quase não tem casos, e surtos podem acontecer de 1 a 3 anos. A gente observa essa... vai pulando, tem ano que tem ano que não tem, e é assim que desenvolve os surtos de sarampo. Então aqui a gente observa alguns outros sintomas, né, como tosse, conjuntivite, já que ele infecta a conjuntiva, dores no corpo, né, pode gerar o aborto da gestante. Ele não é um vírus que atravessa a placenta, gerando problema para o bebê, mas ele pode induzir a gestante a ter um aborto. Então, é uma doença complicada para pessoas imunodeprimidas. A vacinação, de 20 a 50 anos, uma dose só. De 7 a 19 anos, 2 doses.
né? Geralmente a gente toma essa vacina quando a gente é adolescente. Só que depois que a gente é adulto, a gente toma uma dose só a cada 10 anos. Então, ano passado eu tomei a vacina lá na Vila Prudente. Esse ano, aí, agora só daqui a 10 anos. 9 anos, no caso. Só um instante, pessoal. Mas da rubéola, eu tenho certeza que sim. Que a penúltima vez que eu tomei vacina da rubéola foi na Vila Prudente, porque teve um surto lá. Mas geralmente, quando a gente tem um surto de sarampo ou rubéola próximo da Uninove, geralmente eles fazem vacinação na Uninove porque tem muita gente circulando. Então pode ser que pode ter tido aí no memorial. E que bom, né? Isso é ótimo. Isso é excelente, tem que ter mesmo. E toda vez que tiver oportunidade, toma vacina, porque vacina nunca é demais. A gente observa, ó, que depois que começaram, né, essas fake news aí de vacinação, ali no ano de 2016, mais ou menos, a gente observa que em 2018 teve um grande surto, que teve mais de 1.050 pessoas contraindo uma doença que até então era erradicada. E aí foi nesse momento que o Brasil perdeu o certificado de erradicação da doença. Poxa, Marizilda, era o dia de ter ido. Pode falar, Igor. Boa noite, professor. É uma pena, né, isso ter acontecido sobre essa questão da gente perder, porque a gente né, o Brasil é um país que é referência na questão da vacinação, né? Então, a gente pensa que ninguém tá vendo, mas muita gente tá vendo tudo isso. E por ser um país com muitas pessoas, ainda um país muito subdesenvolvido, que tem muita pobreza, né? Então, se essas pessoas pegarem essas doenças, elas não vão ter a oportunidade de ficar em casa isoladas, né? Porque o povo pobre tem que trabalhar, igual aconteceu com o Covid. Um monte de pessoas morrendo que tinham que pegar ônibus, que tinham que trabalhar para sustentar a casa, porque senão morria de fome. Então, as pessoas que são anti-vacina são pessoas extremamente egoístas. Provavelmente são pessoas que têm uma renda financeira um pouco melhor, que talvez não morra de não, que consiga ficar em casa, né? Que consiga fazer um isolamento, e as pessoas mais pobres que se danem, certo? Tá tendo muito essa onda, tipo, eu não quero que as coisas mudem para o pobre, então que se dane o pobre, né? Isso é muita falta de humanidade, na minha opinião. É por isso que eu não concordo com certas ideologias políticas, não por ser polarizado, mas sim pelo fato de que tem certos pensamentos que quer mais que a população pobre se lasque, mais do que já está se lascando, né? Então, é uma questão, um momento importante quando a gente fala, especialmente aqui do coronavírus, depois de 700 mil mortes no Brasil, né? O coronavírus, eu trouxe um pouco de memória
Porque eu ouvi um podcast ontem, inclusive, eu encontrei ele na internet para mostrar para vocês, que eles falam ali que o Covid, ele passou de uma certa forma e as pessoas estão esquecendo. E as pessoas que deveriam ser punidas por conta do coronavírus não foram e não vão ser. Certo? Só um minuto, pessoal. Espalhasse tanto, precisam ser responsabilizadas por isso, né? Porque não é possível que 700 mil pessoas morrem por falta de oxigênio, porque o oxigênio foi parar em outro estado, né? E aí tem um colapso num estado super carente, que foi o caso do Amazonas. Não é possível que as pessoas deem um kit Covid que não funciona, ou medicamentos que não funcionam e ainda agravam a saúde das pessoas, e essas pessoas não sejam responsabilizadas por conta disso, né? Então é uma questão que a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar quieto, assim como outras coisas. Mas o Covid foi ali a gota d'água, né? A gente observou que o coronavírus ele iniciou ali em 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China. E no Brasil, ele começou mesmo em março. Eu lembro que eu estava na Uninove dando aula, e aí eles dispensaram a gente por 3 dias para voltar na segunda-feira, só que na segunda-feira já teve isolamento social, em março. A gente teve 2 semanas de aula presencial e depois fechou tudo. No Brasil, ali, ó, até novembro de 2020, eram 170 mil óbitos. 6 meses depois, de 170 subiu para 454 mil óbitos. E depois, em 2023, chegou a 700 mil óbitos, né? Em 2023 já existia vacina. Por isso que de 400 para 700 demorou um período de 2 anos para acontecer, né? No mundo, a gente observou que nessa época já tinham ali 7 milhões de óbitos, né? Então, o Brasil sozinho teve 10% dos casos de letalidade do coronavírus. E aí, olhando para a curva, né, a última curva que eu peguei na época, né, em 15 de novembro, já estava 600 mil casos, novembro de 2023 aqui. Ok? Então, temos aqui essa questão, né, da evolução do vírus. E aí a gente precisa lembrar algumas coisas, né? O quanto era difícil ter que andar de máscara, o quanto a gente tinha que utilizar álcool em gel o tempo todo, aumentar as questões de higiene, lavar as mãos. Me lembro muito também das campanhas de arrecadação de alimentos para as pessoas carentes, que muitas perderam o emprego por conta que muitos comércios fecharam. Mas até esse ponto ainda estava fácil, né? A dificuldade começou para as famílias que perderam pessoas, né? Para as famílias que precisavam ir até o hospital e não tinha vaga, né? Não tinha leito para as pessoas que acabavam morrendo na porta do hospital, porque não tinha nem como atender essas pessoas, porque os hospitais já estavam superlotados, né? Aqui esse caso, né, de um cemitério que foi feito às pressas em Manaus, e a gente via que enquanto eles estavam enterrando de um lado, eles estavam abrindo cova do outro lado, porque o número de pessoas morrendo de Covid era gigantesco. Enquanto isso, as pessoas divulgavam fake news dizendo que as pessoas não estavam morrendo de Covid, né? Que o Covid muitas vezes era invenção e tudo mais. E também a gente precisa falar sobre os profissionais da saúde, né?
que muitos ficaram doentes, os que não ficaram doentes ficaram com a saúde mental extremamente abalada, né? A gente observa ali que dos 260 profissionais de saúde mortos, 130, metade, foram apenas no Brasil. E tem outra questão que eu sempre falo, é que esses respiradores que eram trocados de paciente para paciente num ritmo muito rápido para evitar que as pessoas morressem, provavelmente estavam contaminados com uma bactéria chamada Pseudomonas. E se a pessoa não morria pelo vírus, com certeza ela morria por uma infecção por Pseudomonas, porque é uma bactéria que costuma sobreviver nos respiradores. Então, o respirador devia passar por uma higienização completa antes de passar de um paciente para o outro, mas não passava porque, se passasse, era o tempo da pessoa morrer na fila. Né? Então, são situações muito... Teve uma questão muito grave, né? Na mortalidade de muitas pessoas. E a gente não pode esquecer, até mesmo para honrar a memória das pessoas que faleceram. Eu tive alunos que morreram, né? Teve casos de, a gente está aqui dando aula, de repente chegava a notícia que um aluno faleceu de Covid, né? E teve alunos que perderam o pai e a mãe, teve alunos que perderam as esposas, né? Então, para honrar a memória dessas pessoas, a gente não pode esquecer desse tempo que a gente passou e não pode deixar de cobrar a responsabilidade de quem tem que ser cobrado. Então, aqui trouxe algumas notícias, né? A gente observa que o registro de óbitos aumentaram, falando ali sobre a negligência do governo em relação ao oxigênio, que ficou perdido enquanto o Amazonas estava precisando, né? 19 valas coletivas foram criadas, teve outras ali, né, que fala retrato da dor. Também chega ali o momento que a OMS divulga que o Covid-19 realmente virou uma pandemia, porque até então estava considerado uma epidemia. Mas, sim, outra coisa importante que se falar é que a Uninove, ela criou um hospital para atender as pessoas com Covid. Esse hospital hoje ele funciona plenamente, né? Se chama Lídia Storópoli, que é lá na Vergueiro. Então, metade do prédio da Uninove é a universidade e a outra metade é o hospital, né? Que agora, hoje, atende para outras situações, mas na época também participou para tentar ter mais leitos aqui para a cidade de São Paulo. Outra coisa que eu falo é que eu não coloco a minha mão pela China, não ponho a minha mão no fogo pela China. E eu acredito, é meio teoria da conspiração isso, tá, gente? Mas eu acredito que a China liberou esse vírus no planeta de propósito para ter a hegemonia econômica e política do mundo. Eu acredito nisso, ninguém vai mudar minha cabeça. Até aparecer alguém que comprove cientificamente que a China não teve nada a ver com isso. Porque enquanto o Brasil estava com 700 mil mortos, como que a China, que tem 5 vezes a população do Brasil, teve 5 mil mortos? Né? Ou eles enganaram muito, esconderam muito, ou então eles já tinham vacina lá, já tinha vacinado a população inteira, liberou para o mundo, inclusive foram eles que começaram a vender as vacinas, né? Então, tem muita coisa no submundo, informações na Deep Web, que pode relacionar aí a China com essa ter usado o Covid como arma biológica. Né? Então, é osso. Já pensou, gente? Se o mundo inteiro tivesse mais pessoas com cara de chinês? Sério, Raquel, isso aí eu não fiquei sabendo, né? Pode ter sido até morto, né? Se fosse na Rússia, teria morrido.
Na China, a gente não sabe, né? Foi calado. O que é ser calado? É morto? Bom, e aí aqui... Sim, Evelyn. Eu imagino. Imagino quanto sofrimento existia na situação dos hospitais e vendo as pessoas morrendo tão rápido, né? Sem oportunidade de, de melhorar. Isso é muito triste. E aí, para quem trabalhou nessas situações, é muito grave. Eu mesmo, eu falo com uma pessoa que não teve nenhuma pessoa na família que morreu. Então, eu poderia simplesmente ficar inerte. Poder falar, a pandemia passou, eu não perdi meu emprego, eu não vi ninguém morrendo da minha família, com Covid, né, no caso. Poderia ficar inerte, mas não, eu não vou ficar calado, eu não vou ficar inerte. Aí eu vou fazer parte desse movimento que busca a responsabilização. Por isso que eu trago essa atitude um pouco mais enérgica para vocês que são profissionais da saúde também, para que a gente não se cale em relação a isso, né? E aí, eu trouxe muito esse sentimento por conta desse podcast aqui, né? Eu falei para vocês que eu ia trazer para vocês, ó, vou colocar aqui no chat, e aí depois eu coloco no Class também, caso vocês queiram o link. Então, o podcast chamado Ciência Suja é muito bom, esse podcast. Ele fala de anabolizantes, ele tá falando até do Ozempic, que eu ainda não ouvi, né, aquelas canetas de emagrecimento, e é investigativo, é jornalístico. Então, eu recomendo quem tiver vontade de saber mais sobre esse assunto, né, assistir. É uma sugestão que eu dou aí para vocês. Bom, O Ozempic é outro babado, hein? Oi, Igor, não entendi. O Ozempic é outro babado polêmico. Muito polêmico. Sim. Não, tem o chip da beleza, né, também. Eles falam de um chip de hormônios que as pessoas estão tomando e é um jornalismo investigativo voltado para a ciência. Então, para a gente que é profissional de saúde, é muito, muito legal conhecer esse podcast aí do Ciência Suja. Bom, então agora vamos lá falar um pouco sobre o vírus em si, né? Então, ele faz parte da família Coronaviridae e a gente observa ali 5 variantes, né? Começou ali pela variante alfa, depois teve a variante beta, que foi a que teve a maior mortalidade, foi a variante beta, que foi a variante que teve aqui no Brasil. A variante gama e variante delta, elas foram menos patogênicas, e aí da beta o vírus evoluiu para a variante Ômicron, tudo ali em 3 anos. Né? Então a gente observou 5 variantes distintas do coronavírus em menos de 3 anos. Tem uma hipótese ali que o morcego pode ter sido o hospedeiro e vetor, né? Então começou a ideia que as pessoas estavam comendo morcego lá na China, que até então esse vírus só tinha no reino animal, só os animais que se contaminavam com ele, e lá na China, como eles comem de tudo, né, saiu essa ideia de que eles começaram a se contaminar por conta dessa alimentação exótica, né, o morcego. Como eu disse para vocês, eu não acredito nisso, mas é a hipótese documentada ali cientificamente até então, né, a presença do vírus no morcego. Ele é um vírus de RNA, como a maioria dos que a gente vai falar aqui na Imuno. Ele tem um envelope, um capsídeo. Então, RNA, capsídeo, envelope. O RNA dentro do capsídeo helicoidal e o envelope. E aí a gente vai chamar de coroa solar. A coroa solar é onde estão as espículas. A gente chama de espículas S. Espículas S, por quê? Ou espículas spike. Espícula e spike é a mesma coisa, né? Vem de espinho. Então, espícula S é a glicoproteína de superfície que vai fazer com que o vírus consiga infectar ele
entra em contato com o receptor de angiotensina. Então, a gente tem um receptor na célula chamado receptor de ECA2, que é um receptor da enzima convertora de angiotensina 2, e a questão é que a gente tem esse receptor em todas as células do corpo. Né? O HIV, ele só infecta os linfócitos T, porque o receptor que ele adsorve é o receptor da célula T, mas o receptor do coronavírus é o da ECA2 que a gente tem na maioria das células do corpo. Né? Então, por isso que facilitou que esse vírus tivesse sucesso. E essa espícula S é o material que a gente identifica no teste rápido de COVID, para detectar se a pessoa tem o vírus ou não. É justamente essa espícula. E também foi com essa espícula S que nós somos imunizados. Então, na vacina principal, a da Pfizer, a gente recebe essas espículas na vacina, certo? Lembrando, a espícula sozinha não consegue virar um vírus, né? Não consegue causar COVID, mas essa espícula consegue fazer uma resposta imunológica a ponto da gente ter uma ação fisiológica, certo? A produção de anticorpos, tudo bem? Bom, o vírus ele é contraído especialmente por inalação de aerosol e por manipulação de material contaminado. A gente observa que no sol ele sobrevive 3 minutos. Nos objetos ele pode sobreviver até 2 horas. A infecção acontece especialmente pela boca e pelo nariz e é justamente o primeiro local que o vírus infecta. Então, o primeiro lugar que o vírus vai infectar vai ser os neurônios olfatórios e os neurônios da papila gustativa. Por isso que a pessoa ela vai perder o sabor, né, o paladar, e vai perder o olfato. Li Wenliang. Interessante, Raquel. Vou ver se eu procuro aí alguma história sobre ele. Só um minuto, pessoal. Deixa eu acalmar a Bela aqui. Bom, já deixei uma aba aqui aberta para depois eu ler sobre esse cientista. E a Belinha já está tranquila aqui. Bom, então, a questão do COVID. Quando a pessoa se infecta, esse vírus ele tem uma progressão muito rápida. Então, ele consegue se disseminar muito rapidamente pelo corpo, ele se multiplica muito rápido. E é justamente por isso que algumas pessoas elas vieram a morrer tão rápido, né? Quando descobriu, em 4 horas já estava tendo a falta de ar e muitos acabaram falecendo nessa falta de ar por conta de uma síndrome do desconforto respiratório agudo ou síndrome respiratória aguda grave. São 2 formas de chamar o nome da doença pulmonar que gerava falta de ar. A gente observa que as pessoas que tinham problemas respiratórios, os diabéticos, hipertensos, transplantados, idosos, pessoas com HIV, ou seja, aquela parcela da população imunodeprimida acabaram tendo um óbito mais rápido por conta da imunidade baixa. Da virulência. A gente vê que a proteína S vai se ligar no receptor ECA2
que tem em todas as células, mas tem ali também no pulmão, em grande quantidade. Observamos que o vírus, no seu metabolismo, ele utiliza RNA polimerase e proteases virais para que ele se multiplique. A multiplicação do vírus do Covid é muito parecida com a multiplicação do vírus do HIV, que aí eu vou explicar com mais detalhes para vocês lá na frente. Mas é um vírus que ele consegue montar as suas estruturas dentro do nosso corpo, né? Então ele produz partículas virais e depois ele se monta dentro do Golgi. Quando ele sai da célula, ele ainda rouba um pedaço da membrana plasmática para ser o envelope dele. Então esses vírus de RNA, eles são bem folgados, né? Eles fazem a célula trabalhar para ele como um escravo. Observamos neutrofilia, ou seja, aumento de leucócitos, de neutrófilos, aumento da produção de IL-1 e IL-10, que são interleucinas inflamatórias, né, o que justifica a inflamação pulmonar. Tem produção de anticorpo, então a pessoa que teve Covid e não morreu, ela tinha anticorpo ali para defender ela por alguns meses, certo? Também gerava linfopenia, redução da quantidade de linfócitos e algumas disfunções linfocíticas, como os linfócitos tóxicos. Observamos aqui que a maioria das pessoas que vieram a óbito, o número de casos, né, observamos que a maior número de pessoas foram homens do que mulheres, e na faixa etária de 60 a 69 anos, os que tiveram maior número de casos, seguindo os de 50 a 59 anos. Ok? E aí, para falar um pouco sobre a patogênese do coronavírus, eu vou passar para você um vídeo, né, que está no Class. Eu quero que vocês assistam esse vídeo, vou dar bastante detalhes. E em seguida, a gente vai fazer um intervalo, tudo bem? O vídeo, ele tem, eu acho que 8 minutos. Então, ó, Tarina, a câmera tá ligada. Então, a gente tem aqui, ó, o vídeo da pandemia. Alguém conseguiu fazer o link? O desconforto respiratório, né? O desconforto respiratório é o clássico, né, dessa patogênese, que a maioria das pessoas vieram com essa angústia respiratória, né, ou desconforto, síndrome do desconforto respiratório agudo. Ação rápida, sim. Legal. Mas eu gostaria de saber se vocês conseguem linkar com algumas mortes estranhas. Não aqueles óbitos por desconforto respiratório, que era o clássico. Insuficiência hepática e renal. Interessante. Você conheceu alguma pessoa com insuficiência hepática renal? Infarto, trombose, embolia pulmonar e o AVC, né? Então, uma das coisas que a gente observou nessa época eram pessoas infartando com 35 anos, 40 anos, 27 anos. A gente viu pessoas morrendo com AVC com 21 anos, 25 anos. Então, o que a gente entende? Que as pessoas com essa idade, a chance dessas pessoas terem um infarto ou um AVC é extremamente baixa por conta da idade em si, né? Essas doenças são comuns em pessoas mais velhas, ali acima dos 50 anos. E a gente passou a ver muitas pessoas morrendo com essas questões por conta da chamada
ativação dos fatores coagulativos, né? Porque o vírus causa embolia? Então, vamos lá. Então, vou fazer assim, vou fazer na ordem para vocês entenderem o passo a passo. Então, a primeira coisa que acontece é a redução do olfato e do paladar. Primeiro sinal. Por quê? Porque a pessoa, o neurônio, o vírus, ele matava umas células chamadas de células de apoio do neurônio. Então, o que acontecia? Quando essas células de apoio que ficam ao redor do neurônio olfatório e do neurônio da papila gustativa morriam, essas papilas se desligavam por um tempo. O neurônio de olfatório, né, que sentiu o odor, desligava por um tempo. Né? Então, acontecia a redução do olfato e do paladar por conta disso, porque o vírus matava as células de apoio. A gente depois observa que algumas pessoas tinham dor de garganta ou diarreia por causa do Covid. Por quê? Da boca chegou na garganta, da garganta foi para o esôfago, chegou no intestino, causou uma irritação e a pessoa teve diarreia e a dor de garganta. Em seguida, vinha uma tosse seca com dispneia. Então, a tosse era uma forma do corpo tentar pôr esse vírus para fora, né? O que representa ali que a pessoa já estava ficando com o vírus descendo pela traqueia, esse vírus já estava ali lesionando a nível de pulmão, a nível de traqueia, gerando cansaço e também a dispneia. Então, por dificuldade respiratória, né? Dificuldade respiratória, acontecia a dispneia e a falta de oxigênio levava ao cansaço. A febre representava ali a presença do vírus no sangue, então tinha ali uma febre sistêmica, e quando o vírus chegava no sangue, ele poderia gerar uma trombose. Como? Então, o vírus do pulmão foi para o sangue, certo? E lá, o que ele fazia? Ele ativava, gerava ativação dos fatores coagulativos. Que é isso? Ativação do fator coagulativo, a gente pode pensar no mediador inflamatório chamado FAP, que é o fator agregativo de plaquetas. Então, se esse PAF fosse ativado, as plaquetas começavam a se juntar, né? Começavam a se grudar, formando trombos. Aí gerava trombose. A trombose poderia parar ali, né, no cérebro. Então, esse trombo no sangue, esse aglomerado, não. Trombina faz parte da coagulação. O trombo é a junção das plaquetas. Então, as plaquetas, quando elas se grudam umas nas outras, a gente chama de trombina. Ok? De trombina não, de trombo. Trombina é uma proteína que auxilia na formação do coágulo, certo? É plaquetas mais as trombinas, por exemplo. Juntas formariam trombo. É uma união. E aí esse trombo, quando ele estava deslocado ali no sangue, ele poderia chegar no cérebro gerando o AVC, o AVE, o infarto, se chegasse ali nas coronárias, entupir as coronárias. Uma tromboembolia pulmonar, porque esse trombo entrava dentro do coração. Catarina, a câmera de novo. O trombo entrava dentro do coração e acabava pegando a circulação pulmonar, entupindo, né, as veias do pulmão, as artérias do pulmão. E aí gerava a embolia pulmonar. Porque algumas artérias pulmonares poderiam ser entupidas por conta desses trombos, podendo gerar também insuficiência renal e insuficiência hepática. Aquele mesmo critério. Se entupiu a artéria do rim, insuficiência hepática. Aliás, renal. Se entupisse a artéria do fígado, insuficiência hepática. Então, esse trombo, ele ia para onde ele quisesse. A gente observa que muitas pessoas pegaram Covid e tiveram ali todas essas manifestações, ou algumas delas, e algumas morreram prematuramente por causa dessas
desses trombos gerados no Covid. E a pessoa fala, a vacina está gerando trombose, a vacina está gerando infarto, AVC. Não é o vírus. É muito possível que a pessoa tomou a vacina e nessa mesma época ela pode ter pego o vírus. Então, quem estava gerando a ativação dos fatores coagulativos que faria a trombose é o vírus que entrou na mesma época que a pessoa tomou a vacina. Lembra que a vacina demora até 10 dias para ter um efeito, certo? Então, por conta dessa situação, a gente observa ali que não foi a vacina que causa trombose, não é a vacina que causa o AVC ou o infarto, é o vírus ativando os fatores coagulativos. Para o diagnóstico, a gente pode fazer ELISA IgM positivo, que significa que a pessoa está com vírus. ELISA IgG positiva, significa que a pessoa pode estar com vírus, mas ela também pode ser vacinada. Né? Então, ela ou já teve a infecção, ou então ela é vacinada contra o vírus. Imunocromatografia, eu destaquei esse teste aqui, que é o teste imunocromatográfico. Ele é o teste rápido, né, que vocês fazem lá na drogaria. Esse exemplo aqui é de um verme, tá? De cachorro. Foi o exemplo que eu consegui achar, mas é o mesmo princípio que a gente usa no COVID. Então, o que acontece? Esse teste rápido a gente usa para descobrir o antígeno. Espera aí que eu já olho a sua questão, tá, Renata? Então, a gente está procurando o antígeno. Então, o que a gente faz? Lá dentro do teste rápido tem uma almofada de captura do antígeno, que são anticorpos. Então, eu vou encher essa almofadinha de anticorpo. A gente tem um teste cromatográfico, então eu vou fazer o swab nasal, né, passar o swab nas fossas nasais da pessoa, passar num líquido, e desse líquido eu pingo aqui na almofada de marcação, ok? A partir daí, eu coloco um corante também junto. Por meio de uma reação química, o antígeno ele vai subindo. Ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando o antígeno encontra com o anticorpo, vai formar a bandinha. Então, a banda ela se forma quando o antígeno do paciente se encontra com o anticorpo do teste. Aí dá positivo. Agora, se a pessoa tem eu coloquei o anticorpo aqui, só que a pessoa não tem o vírus. Então, eu coloquei a secreção da pessoa na almofadinha e essa secreção vai subindo. Se não tem anticorpo, aliás, se não tem o vírus, passa direto. Não vai ter a fixação aqui no meio da placa. E aí não vai aparecer a segunda bandinha. E aí significa que a pessoa não tem o vírus, então ela não tem Covid. Certo? É assim que é realizado o teste imunocromatográfico para detecção do antígeno, que é a proteína S spike do coronavírus. Então, esse é um teste que muitos de vocês já viram um farmacêutico fazendo ou já fizeram o teste. Eu fiz uma vez, quando em 2021, antes de tomar vacina, eu fui para Jericoacoara com os meus pais. E tinha tanta gente na cidade de Jericoacoara, gente, que era inacreditável. E você não vai ficar de máscara em Jericoacoara, né? Para ficar com marca de sol na cara. E aí assim que eu voltei para São Paulo, eu já fui na drogaria e já fiz o teste, esse teste rápido. E foi bem tranquilo, viu? Foi bem agradável. Eu não achei ruim, não. Já era uma cócega lá dentro do nariz, mas é bom. Então, deixa eu ver o que a Renata disse.
Então, Renata, não é possível. Não é possível que você tenha que seja o vírus. Ah, pode ter sido porque você pegou o vírus e o vírus gerou essa situação de trombose. Mas, se você é vacinada, então provavelmente não tem relação com o vírus, né? Se você é vacinada, o vírus entrou no seu corpo, o anticorpo destruiu o vírus e acabou, antes de dar tempo dele fazer esse processo. Então, provavelmente não é o vírus, deve ser algum outro motivo. Sua esposa fez o teste e apareceu 2 tracinhos, né? Então, quando aparece 2 traços, é porque a pessoa tem o antígeno no sangue, né? Ou na secreção nasal, e aí ele se encontra com o antígeno, com o anticorpo do teste e forma a segunda bandinha. E aí, no caso, sua esposa do Levi era positivo. Catarina, quando teve Covid, teve primeiro dor de garganta. Então, esses sintomas, eles variam, né? Eles não são uma regra. Tem pessoas que perderam o olfato, outras tiveram dor de garganta e outra teve tosse, né? Porque não é uma regra. Depende da imunidade, do tipo da pessoa, né? Do organismo, de cada organismo. A gente pode fazer também o RT-PCR. O RT-PCR é o teste mais confiável que existe. Só que esse RT-PCR ele demora 6 horas para ser feito. Então, era aquele teste que eles buscavam a amostra do paciente na drogaria, levava para o laboratório e depois trazia o resultado. Apesar da imunocromatografia ser um teste muito bom, muito rápido, ele tem menos confiabilidade, a sensibilidade dele é menor. Então, pode ser que não encontrem nada. Mas no RT-PCR, com certeza, encontra. É possível fazer a tomografia e raio-x também. Na tomografia, a gente observa essa aparência de vidro fosco. Então, quando você vê essa tomografia, ela é chamada de vidro fosco, que é a característica ali da infecção por Covid. Bom, se não testou positivo, Brenda, ela poderia estar com vírus, fez o teste rápido, deu negativo e teve o derrame pleural. Pode ter uma relação, mas também não dá para afirmar. Às vezes o teste que ela fez era um falso negativo. No começo do Covid, teve muitos resultados falsos negativos, porque esse teste não era confiável. Ele foi ficando confiável ao longo do tempo, porque as indústrias começaram a melhorar a tecnologia. Então, aqui a gente vê a aparência de vidro fosco, certo? De uma ressonância magnética. Aliás, desculpa, de uma tomografia. Né? Então, a gente observa o pulmão da pessoa bem... essas regiões brancas do pulmão é a região que está mais infectada, mais destruída pelo vírus. Aqui a gente vê um raio-x em vidro fosco também, dá para ver os brônquios todos tomados, né, vários veios tomados pelos vírus. O que acontece? Por que acontece a síndrome do desconforto respiratório aguda? Porque quando a pessoa está com o vírus no sangue ou no pulmão, a lesão que acontece dentro do pulmão, acontece uma lesão dentro do pulmão, e aí acontece o processo inflamatório. Lembra que o processo inflamatório causa edema? Então, a água do sangue acaba entrando no pulmão. E aí vai formando líquido dentro do pulmão, que a gente chama de... no caso ali, né? Líquido, água dentro do pulmão. E esse líquido dentro do pulmão dificulta a entrada do oxigênio. Por isso que a pessoa morre sufocada. Ela até respira, mas na hora do oxigênio entrar para o sangue, né? Tipo, ele tem que atravessar aquela camada de água dentro do pulmão, de líquido. E aí gera a insuficiência respiratória. 80% dos pulmões acometidos, é bastante, né? Essas aparências são perfurações? Não é perfuração.
é uma... a gente chama de regiões densas. É uma região que está inflamada. É a região que está cheia de líquido. Essa aqui no meio é o coração, tá? Só que todos esses ao redor é um local que está cheio de líquido, que vem do edema inflamatório por conta da agressão pulmonar. E aí a gente observa aqui um pouco sobre as vacinas, né? Aqui tem algumas informações sobre cada uma das vacinas, mas a gente observa aqui os tipos de vacinas virais. Temos as de vetores virais, que são a AstraZeneca e a Janssen, né? Mas elas são com vírus modificado. A AstraZeneca tem vírus de chimpanzé, enquanto a Janssen tem o vírus, um adenovírus, que é um vírus de resfriado. E aí eles colocaram um pedacinho do RNA do Covid. Temos as genéticas, né, que são as recombinantes, que no caso é a Pfizer e a Moderna. Temos as dos vírus inativos, que aqui no Brasil tivemos a Sinopharm, que é a Coronavac. Não, Sinovac, que é a Coronavac. Que é o vírus inativo, né, o vírus morto. Então, Coronavac, vírus morto. AstraZeneca e Janssen, vetores virais. Não é o vírus do Covid, é um vírus vivo, atenuado, porém não é o vírus do Covid, é um vírus misturado. E as recombinantes é aquelas que são feitas apenas com a espícula viral, que não gera problema de saúde para as pessoas, né? E aqui eu trouxe dois estudos científicos que mostram a eficácia da vacina. A Comirnaty. Comirnaty é a vacina que começou a ser aplicada depois que passou o surto, né? Nessa Comirnaty, o que a gente observa? A eficácia da vacina atingiu o pico na primeira semana, após a segunda dose, e depois caiu em mais de 20 semanas contra a variante Delta, da Comirnaty. A diminuição da eficácia da vacina foi maior em pessoas com 65 anos. A eficácia da vacina caiu menos contra hospitalizações. Além de 20 semanas pós-vacinação, a gente ainda tinha 78% e 90% contra a morte. Né? Então, houve uma diminuição da morte de 90% das pessoas que se vacinaram com a Comirnaty. E de 78% das pessoas que tomaram a Vaxzevria. Então, a gente observa aqui que entre pessoas de 40 e 64 anos, com condições médicas subjacentes, em comparação com os adultos saudáveis. Então, observa aqui, mesmo com a pessoa com comorbidade, diminui 80% a mortalidade. Em pessoas sem comorbidades, diminui 90%. Então, essa aqui é sobre a Comirnaty. Outra questão, outro artigo, né, da Eurosurveillance, que diz que a resposta sorológica à vacina do Covid-19 Comirnaty, o que ele fala? Ó, observamos respostas elevadas de anticorpos após a administração do reforço, independente do tipo de vacina que a pessoa utilizou. Então, mesmo se a pessoa tomou Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, tomando o reforço, há o aumento da resposta imunológica, gerando ali uma proteção elevada e duradoura, certo? Que é essa questão mais importante em relação à vacina de reforço que estão dando agora, depois que passou a pandemia. Então, Rosana, é difícil fazer essa relação. Pode ser que sim, pode ser uma alergia, ou os médicos que a pessoa achou não são tão bons, não fizeram exames suficientes, né? Então, é meio difícil relacionar 3 anos depois, né? Aqui é alguma atualização sobre o Covid.
Brasil teve 7.100 casos graves e 1.080 mortes por Covid em 2025. Então, ó, Covid tá aí, né? Mas quem tá morrendo? Quem não é vacinado, provavelmente, né? Os antivacinas estão pegando e provavelmente estão tendo uma chance muito maior de mortalidade. Então, em 9 meses, houve mais de 1.000 mortes de Covid. Covid-19 causou a maioria das mortes por síndrome respiratória em setembro. Então, observamos, ó, essa matéria de ontem. Diz que 51% das mortes causadas por síndrome respiratório foi por conta do Covid. Então, ele voltou a matar mais do que a gripe. Por quê? As pessoas não estão tomando reforço, né? E aí pode ser que a imunidade esteja diminuindo, elas estejam pegando e morrendo. Ou então, são pessoas antivacinas que nunca tomaram, que agora que estão pegando, não tomaram, não pegaram por sorte, e agora estão pegando, estão chegando a ter óbitos. Né? Então, o Covid está aí, a gente precisa continuar se vacinando. Covid-19 volta de vez com outro nome e provoca terror no mundo todo. Essa matéria também é de ontem. A gente observa que tem uma nova variante que é chamada de variante Stratus ou Frankenstein, que é uma mistura das variantes Delta, Omicron, e tem a variante Nimbus também. A gente observa que tem outras variantes novas vindo, então por isso é importante a vacinação contra o Covid. Ele não acabou, a gente vai conviver com o Covid ao longo da vida, né? Sempre vai ter Covid agora, mas o importante é se vacinar, para não virar estatística. E aí a gente vai falar um pouco sobre monkeypox, né? O monkeypox sempre existiu. E ele é um vírus que causa a varíola do macaco. Mas ele não tem relação com o macaco, tá? O macaco não transmite a monkeypox. Esses vírus, eles começaram, teve um surto nos Estados Unidos, aliás, teve um surto no Congo, na África, é um vírus ali da região africana, do continente africano, ali do Congo. Em 1970 teve um surto. Em 2003 houve a transmissão desse vírus nos Estados Unidos. Os ratos transmitiram para os cachorros, que transmitiram para os humanos, e teve 70 pessoas contaminadas com o vírus da varíola dos macacos. Existem 2 tipos de vírus, o clado 1 e o clado 2. O clado 1 ele é chamado de vírus ocidental. O clado 2 é o vírus central. O clado 1 está ali próximo da Nigéria, Camarões, Marrocos, certo? No ocidente da África, e o clado 2 na África Central. Esse do clado 1 foi o que subiu para a Europa e veio para o Brasil. Ele é menos grave, ele é mais fácil de se conter, tudo bem? Esse vírus, ele é um vírus complexo, ele tem formato de tijolo, ele é meio quadrado, meio retangular, e ele tem 2 envelopes. A maioria dos vírus tem um envelope só. Ele tem 2. Uma característica importante. Ele consegue se reproduzir no citoplasma da célula. Ele não precisa entrar no núcleo, igual os outros vírus fazem. É uma característica diferente. Então, ele entra na célula usando um envelope e depois, com outro envelope, ele fica ali dentro da célula, se replicando, se multiplicando dentro do citoplasma. E diferente dos outros vírus que nós já havíamos conversado, ele é um vírus de DNA, tá? Ele não é um vírus de RNA como a maioria. A gente observa, ó, que a transmissão acontece em contato com lesões, fluidos corporais, gotas de saliva ou objetos contaminados. A penetração acontece pela mucosa ou ferida. É observado que a pessoa que tem varíola dos macacos, ela comete especialmente crianças na África e adultos com HIV. Foi observado que
A maioria, foi feito um teste que 95% das pessoas que pegaram monkeypox, a varíola dos macacos, eram pessoas, eram homens e homossexuais. Tudo bem? E ela está muito relacionada com um hábito promíscuo, né? Pessoas que fazem sexo casual acabam tendo contato de pele com mais pessoas e acaba contraindo o vírus. E como essas pessoas, 65% delas tinham HIV, então a resposta era mais grave, certo? Então, uma característica importante da varíola do macaco são os linfonodos inchados. Então, os linfonodos ficam inchados nessa linfadenopatia, linfonodo incha. A pessoa, a princípio, vai ter vários sintomas comuns, né, de várias doenças, e aí depois essa doença, né, então vai gerar todos esses sintomas, ó, febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, cansaço. Tudo isso aqui são sintomas gerais, né? Agora, o aumento dos linfonodos, isso é importante no pescoço ali, tá? É um dos sinais. E o outro são as lesões na pele e na mucosa. A gente observa essa evolução. O primeiro estágio é um estágio de uma mácula, então é só uma mancha vermelha, tipo uma petequia. Depois essa mácula evolui para uma pápula. A pápula, ela é uma lesão em alto relevo, né? Ela já tem ali um alto relevo. Depois vira uma vesícula, essa lesão começa a ficar cheio de um líquido claro. Depois da vesícula vira pústula, que é uma bolsa com pus, e muitas vezes tem o centro necrosado, né? Começa a ter uma necrose ali no meio da vesícula. E por fim tem o estado de cicatrização. Vai formar uma cicatrização dessa pústula, e aí a cicatriz cai. E a pele embaixo está cicatrizada. Então, essa doença da varíola dos macacos, ela é muito parecida com sífilis. A sífilis gera todos esses sintomas aqui. É muito parecido com a herpes, porque a herpes também tem pústula. Então, ela pode gerar uma confusão. A pessoa achar que está com outra doença sexualmente transmissível e, na verdade, é a varíola dos macacos. A varíola do macaco não é sexualmente transmissível, ok? Mas ela é transmitida durante o sexo, de contato com pele, ou contato com pele com mucosa. Então, às vezes, sei lá, a pessoa está com uma pápula, uma pústula na virilha ou no pênis, e aí a pessoa faz sexo oral e pega. Ou então faz sexo anal e pega. Sem preservativo. Ou então, tá lá ali próximo dos pelos, né, dos pelos pubianos, aí esfregando ali, acaba tendo contato com esse pus e acaba pegando a varíola dos macacos. Aí a varíola dos macacos vai ter essa demonstração aqui. Pode ficar dessa forma. Aqui é uma pessoa na Nigéria. Nesse caso, é o começo da doença, né? Ali a gente tem a formação de vesículas, ainda não é pústula, e aqui já é o momento de cicatrização, já está mais para o fim da doença, onde começa a necrosar essa pústula e depois ela cai. Aí a gente observa também que pessoas que têm HIV vai ter uma manifestação bem grave quando o assunto é varíola dos macacos, né? Então temos vários acometimentos. Aqui na língua, essa pessoa tá, além de ter HIV, ela tem candidíase, mas tem as feridas, tá vendo, ó? Tem algumas feridas ali da monkeypox. Geralmente a pessoa que pega a monkeypox, ela tem HIV ou ela tem outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, herpes, gonorreia, tá? Então, geralmente ela está relacionada com pessoas que têm hábito promíscuo, ou seja,
que transa aí com todo mundo. Aí o que a gente vê? Né? Aquele exemplo que eu já falei para vocês. Todo mundo transando com todo mundo aí no OnlyFans, todo mundo fazendo sexo na praia, ali no arpoador, né? Aí, de repente, começa a lastrar esse tipo de doença. Além de disseminar o HIV, vai disseminar também a monkeypox, né? No carnaval também é outro momento. Então aqui a gente observa algumas lesões ali na região dos pelos pubianos. A gente vê outras de vesícula, pápula, não, vesícula, pústula, algumas pústulas, e aqui algumas cicatriciais, ok? Né? Então, o que a gente observa? Ó, foi desse artigo que eu peguei, né? Casos de varíola dos macacos apresentam co-infecção aumentada com HIV e sífilis. Então, geralmente, quem pega a varíola dos macacos é porque tem outra infecção sexualmente transmissível mexendo na imunidade. E o que tem a ver essas três doenças juntas? Hábito promíscuo. Apesar da varíola do macaco não ser sexualmente transmissível, a pessoa que está fazendo sexo está passando pele com pele e acaba pegando numa ferida, pegando na mucosa, sei lá, a pessoa vai e lambe, beija, sei lá, e acaba tendo contato com o vírus. Que a gente vê o caso de criança, né? Mas o caso da criança vai acontecer mais na África. Por qual motivo? Por que essa criança está assim? Porque ela é desnutrida. Tá vendo essa barriga? Não é barriga de verme, tá? Isso aqui é por conta de uma desnutrição severa. Então, essa criança desnutrida tem imunidade baixa e acaba pegando essa monkeypox disseminada. Aqui no Brasil, a gente teve 2.000 casos de monkeypox. Nos Estados Unidos, teve 9.000. Então, o Brasil não foi o país que teve mais. Só que nas Américas é o segundo. Para o diagnóstico, a gente faz o RT-PCR, que é o mais confiável, né? O PCR em tempo real. Então, a gente faz o raspado ou passa um suave nas lesões cutâneas e nas mucosas, né? Tira aquele pus e leva para fazer o PCR para identificar a presença do vírus. Dá para fazer sorologia? Dá. Mas a sorologia não adianta muito. A sorologia vai demorar muito para sair e aí não vai resolver. Certo? O tempo de transmissão já vai ter passado, que ali é um caso de 5 a 21 dias no máximo. Ok? Deixa eu ver o que tem mais. Então aqui, né? Homens 95% de 18 a 44 anos. 65% tinha HIV. Os outros 18% tomava PrEP. Né? Então, aquela história que eu falei, se eu tomo PrEP, eu posso fazer sexo com quem eu quiser, sem preservativa. E acaba transmitindo as outras doenças e, por fazer muito sexo, acaba pegando lá a monkeypox. E a letalidade dessa doença aconteceu mais em imunodeprimidos e pessoas com comorbidade. Então, se a pessoa está com a imunidade ok, ela não vai chegar a desenvolver a doença. Aliás, ela até pode desenvolver a doença, mas ela não vai chegar a ter uma letalidade. Ok? Então, é isso. Não é isso não. Não acabou não. Tem mais uma coisa. Vamos ver um vídeo de 2 minutos, tá? Um vídeo super interessante. O vírus recebeu esse nome porque foi descrito pela primeira vez em 1958, durante um surto em macacos na África. Mas, posteriormente, os cientistas verificaram que os primatas não atuam como animais reservatórios do vírus, que parece circular com mais frequência em roedores e infecta também outros mamíferos. O primeiro caso da doença em humanos foi registrado em 1970 na República Democrática do Congo.
A partir de maio de 2022, houve uma rápida dispersão de casos em países onde a infecção não costumava ocorrer, incluindo o Brasil. Por isso, a Organização Mundial da Saúde lançou um alerta epidemiológico para mobilizar os serviços de saúde em todo o mundo. Os principais sintomas são lesões na pele, febre, dor no corpo, dor de cabeça e gânglios inchados. Podem ocorrer também lesões genitais e na região do ânus. Os sintomas costumam durar de 2 a 4 semanas. A doença pode evoluir para um quadro mais grave em grupos mais vulneráveis, como crianças e pessoas com imunidade reduzida. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com pessoas infectadas, pele a pele, fluidos corporais e feridas infecciosas, assim como contato prolongado com secreções respiratórias. A possibilidade de transmissão sexual do vírus está sendo investigada pelos cientistas. É importante reforçar: os macacos não fazem parte do ciclo da doença. A principal recomendação da OMS é evitar o contato direto com pessoas que apresentem sintomas ou tenham a confirmação da doença, incluindo beijo, abraço e relação sexual. Também é indicado o uso de máscara de proteção e a higienização das mãos de forma correta e com frequência. Pessoas que apresentem um quadro suspeito devem procurar imediatamente o serviço de saúde. Então a gente observa aí, né, rapidinho, 2 minutinhos, o vídeo super informativo sobre a Monkeypox. E assim a gente encerra a nossa noite, sextou. Tenham aí um bom descanso, estudem. Atividade 2 está chegando. E logo, logo a gente se encontra novamente.